Oi, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou estamos dando início a mais um quadro do nosso canal, a Trajetória de Vida. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu conheço pouquíssimo. Conheço muito não. Olha, vai ser difícil eu fazer pergunta. Eu acho que eu vou preferir a resposta antes da pergunta. Com o companheiro Adriano Gama de Oliveira. Hoje que eu soube o nome dele completo. Você vê? É engraçado. Não Maurício, é? a gente só se viu umas 3 vezes ou 4. Tudo isso, Acho que é no máximo isso, mas tudo bem. eu Vamos só, continuar. eu só me lembro daquela vez no Conjunto Esperança. Pode ter É, tido outras, mas eu não me lembro. teve outras. Bom, como sempre, eu quero dizer para vocês que uma vida não tem uma história. Uma vida é a história. E lembrando o dito do nosso grande teólogo, Franz Joseph Inkelamert, falecido ano passado, com 92 anos, né? Homicídio é suicídio. Adriano, bom dia, boa tarde, boa noite. É tudo isso. Bom dia, boa tarde. Porque a gente não sabe que horas o pessoal vai assistir a gente, né? Pois é, Né? exato. Bom, Adriano, como é que você gostaria de se apresentar para as pessoas que vão nos aturar? Bem, é difícil para mim fazer uma apresentação, mas vamos tentar resgatar aquilo que a gente acha que é mais importante. E aí pode ter inúmeros erros. Eu sou, primeiro, uma pessoa, né, um ser humano, um brasileiro da Paraíba. Eu gosto de resgatar essa naturalidade, né? Acho que isso marca a minha existência de forma indelével, né? Porque eu estou aqui no Rio de Janeiro ainda um estranho, um desterrado. Ok? Embora a Paraíba que eu conheço não exista mais, que eu conheci não exista mais, é uma outra Paraíba, assim como o Rio de Janeiro de hoje é outro Rio de Janeiro, não aquele que eu conhecia há 40 anos atrás, há 50 anos atrás. E dentro dessa trajetória de vida, aí eu já sou um homem de 64 anos, vou fazer 65. Dentro dessa trajetória de vida, eu fui desenvolvendo e construindo e conhecendo. E hoje sou isso que vocês observam, né? É aquilo que o tempo transformou essa matéria, esse meu rosto que vocês podem ver, ele traz a marca dessa experiência, dessa força que o tempo molda a gente. Eu sou um professor de história hoje, me formei em 86 pela UF, depois de ter escutado o Martinho da Vila muito tempo e compreendido o que era aquela música dele que fala sobre o pequeno burguês que se forma. E apesar de não ser burguês, mas ser pequeno, eu me formei naquele ano de 86, depois de ter trabalhado, estudado, sofrido, tateado numa caminhada cujo objetivo era impreciso. Aí me tornei professor e concursado para a prefeitura, depois para o Estado, desde 88, e venho trabalhando nessa profissão, venho militando nessa profissão, que é uma militância, né? É um exercício de militância numa fé, num ser humano também,
Os professores têm isso. E, enfim, estou aqui hoje, ainda sendo professor, nas duas instituições, Estado e Prefeitura, mas já pensando em pedir o boné, em me aposentar e continuar fazendo outra coisa que me agrade também. É isso, gente. Tem mais coisas que eu poderia falar, mas, por hora, essa é a minha apresentação. Bom, Adriano, então, até onde eu sei, eu mais ou menos conheci sua família, mais ou menos. Você nasceu numa cidade chamada Guarabira, é isso? Correto. Você ficou em Guarabira até quando? Eu nasci em Guarabira, no sertão de Guarabira, no interior de Guarabira, que não era o Pô, centro. peraí, Guarabira já é interior, você ainda nasceu no interior de Guarabira. Quer dizer, Sim. Guarabira é zona da mata da Paraíba. Ela não é tão exatamente, é zona da mata. É uma cidade do ponto de vista das chuvas, das águas, privilegiada nesse sentido. Uhum. É mais ou menos 2 horas de João Pessoa, pelo que eu sei. Mas a Paraíba não tem nada longe de João Pessoa, tem? Tem o Rio de Janeiro. Não, eu estou falando dentro da Paraíba, não tem nada longe. Tem alguns que, andando para o sertão, você encontra, tem bastante chão. Chão, vai até a fronteira com o Ceará, é bastante chão. É mesmo. Vai. Então, nessa Paraíba, nessa Guarabira, tem os bairros, né, os subúrbios, digamos assim. E num desse subúrbio, que era zona rural, que era o Pau d'Arcos, e aí Pau d'Arcos significa IP, né, IP amarelo. Era muito IP amarelo. Então, eu lembro dessa imagem. Eu nasci no Pau d'Arcos, quando era setembro, que ele ficava amarelinho, a serra ficava amarela. É uma coisa linda de ver. Agora não existe mais, cortaram a mata. Enfim, nasci, aí fui morar na Guarabira. Em Guarabira eu fui para a escola pela primeira vez, e aí depois, em 69, minha família migrou para cá. Meu pai trouxe todos os filhos que estavam lá ainda, e nós viemos morar... Você foi para a escola pública, começou... Para a escola pública, exatamente. Era uma escolinha pequena, né, do bairro, lá tem 2 salas de aula, tem um banheiro, o que eu lembro da escola é isso. Bom, só isso. Fazendo mais ou menos o cálculo, em 69 você tinha 8 anos. Sim, em 69, foi quando cheguei aqui. Não, 69 fiz 10 anos. Eu sou de 59. Você é de 59. Sou de 59. Você disse que vai fazer 65. Isso, exatamente. Tá certo. Aí, quer dizer, então você já chegou no Rio alfabetizado. Em parte, sim, mas é aquela alfabetização que eu fiz, assim, você perde se você não exercita. E como eu fiquei um tempo sem estudar, sem ler nada, então eu acho que eu regredi um pouquinho. Aí voltei para a escola e voltei a ser alfabetizado aqui era numa instituição chamada... Era um colégio público, né, da prefeitura, que funcionava dentro da Fundação Leão 13, ali na Rocinha. E depois essa escola foi transferida e virou a Escola Paula Brito, também na Rocinha. Bom, Guarabira, mas como é que foi sua infância em Guarabira? Foi legal? Foi. Uma infância de um garoto, como eu diria assim, pobre, dentro da Paraíba. Pobre, as lembranças que eu tenho de lá, em termos de... Eu brincava, tinha vida normal de uma criança da Paraíba naquele tempo, né? Com o universo que me era apresentado. Foi uma infância muito boa. Gostei. Quer dizer, você era uma infância sem televisão, é isso? Sem rádio. Sem rádio também? Sem luz elétrica. Sem luz elétrica. Era coisas assim Era um lugar muito pobre, nós éramos bem pobres mesmo. E a água tinha poço? A água tinha que ser de poço, tinha que carregar da cacimba, né? Quem pegava lá. Da cacimba. Exatamente. Nós morávamos, mesmo na cidade era assim, sem água encanada, sem esgoto também. Tínhamos uma fossa no final do quintal. Meu pai comprou uma casa lá, tinha um quintal bom, os quintais eram grandes, né? E no finalzinho, bem afastado da cozinha, tinha lá uma casinha que era o banheiro. Era uma situação sanitária bem precária, na verdade. E tua família era grande, pequena? Grande.
Meus irmãos vivos são 9. Vivos hoje em dia. São 9. Isso, sobreviveu muita gente, mas não quantos? Morreram, fomos 11. E dois faleceram quando eram crianças ainda. Ah, quando era criança. Exatamente. Minha mãe perdeu um e teve um outro que faleceu depois de nascido. Lá em Guarabira mesmo? Não, é no tempo da mata, no tempo do pau d'arco. Ah, tá. Mas eu me lembro do irmão seu, rapaz, que era garçom num restaurante importantíssimo ali em Copacabana, ele da... É o Gama. Ele É o está Gama. aposentado. Está aposentado. Ainda bem, né? Está bem, está aposentado. Um dia eu fui no restaurante dele lá, procurei ele, mas ele não estava. Poxa. Eu queria comer de graça, entendeu? Mas não consegui. Rapaz, então você perdeu a boquinha lá. Perdi. Mas não consegui achar ele, não. Pô. Entendeu? Mas eu fui lá, eu fui. Esse ramo de restauração, de restaurante, acabou se tornando para alguns de nós, para meu irmão, para mim também, que eu fui garçom durante algum tempo, uma alternativa de trabalho, né? Dentro desse universo de imigrantes, a gente chegou aqui e meus irmãos foram trabalhar na obra, né? Meu pai, eles foram para a obra primeiro. Sei. E aí, depois é que eles foram se adaptando e, enfim, criando um outro encontrando esse local, esse nicho, vamos falar assim, essa palavra aí bonitinha, que é esse local linda, de trabalho. Paraibano, nordestino, quando chega no Rio, vai para a obra, mas muitos se fixam como porteiro de prédio, né? É uma evolução, né? Dentro desse processo. Meu pai trabalhou numa obra e chegou a ser porteiro do prédio onde ele trabalhou na fundação. Ah, é? E ele era na Barra da Tijuca, ali na Rua Legário Maciel. Opa! Inclusive, eu passei uma semana com meu pai nesse prédio, morando com ele uma semana depois que ele tinha se transformado de servente em porteiro desse prédio. Trabalhava com zelador. Era porteiro zelador, né? Sei. Limpeza, tomava conta da garagem, da portaria, das cartas, das coisas. E tinha, claro, o direito de morar no prédio, né? Sim, tinha lá o direito. Agora, a bem da verdade, não tinha instalação para ele morar, né? Não? Ele morava na garagem. Era ele dizer, só. Tinha que ficar lá e não podia levar a família, né? Não podia, de forma nenhuma. Não tinha espaço para isso. Quer dizer, de alguma maneira ele ficou um pouco afastado da família. Sim, um pouco, né? É. Não estou dizendo totalmente, né? Um pouco afastado da família. Aí, quando você vem para o Rio, você vem para a Rocinha logo? Foi. Meu pai trouxe a gente para a Rocinha, e aí é um mundo completamente diferente, que começou a me formar também, né? Daquela Rocinha dos anos 60, 70. Que é diferente da Rocinha de hoje. Era outro mundo, era uma Rocinha ainda, né? Era. Agora, vocês vieram por quê? Alguém chamou vocês? Que normalmente a gente vem atrás de familiares, né? Exato. Ou então alguém que contrata, vamos trabalhar na obra tal, na empresa tal, não sei o quê, e já leva o pessoal. O que o pessoal chama de gato, né? Aquele camarada que freta os caminhões e trazem os nordestinos para cá. Né? Isso é comum, muito mais comum do que se pensa. Né? Cara, olha só, o que acontece? A história, como eu me lembro, né, como ela chegou até mim, depois de tanto tempo, como eu reelaborei essa história, que na verdade a gente está sempre elaborando, né, relaborando, a nossa mudança para cá veio dentro de um contexto social de imigração do Brasil, no Brasil inteiro, né? Essa fuga, desse êxodo. Vamos falar de novo aí, êxodo. Êxodo rural. Êxodo rural. Eu lembrei do êxodo do URSS, por isso que eu falei êxodo. O Juscelino ele vai promover, por exemplo, digamos assim, um avanço na construção civil, né? Muito grande. Então, por exemplo, muita gente foi para Brasília, para a construção de Brasília. Exato. Né? E aí a construção civil como um todo também começou a crescer. E aí facilitou muito, quer dizer, foi um novo pico de
de migração nacional, né, Isso, nesse período. aquela mão de obra toda, né? E o Rio era um centro de atração ainda era a ex-capital federal. Então, por uma série de razões, meu pai saiu da Paraíba, nunca mais contar porque ele saiu de lá, mas veio para cá, né? E começou a trabalhar, querendo melhorar as condições de vida da família. Depois, alguns irmãos vieram antes de nós, e ele acabou entendendo que era melhor, era necessário trazer o restante da família, quer dizer, minha mãe e os irmãos menores que estavam lá. Então ele veio primeiro para procurar. Exatamente. Aí já veio um conhecido que está aqui, aí é o processo, né? As pessoas vão se agregando junto daquelas pessoas que dão apoio. Então ele ficou na Rocinha, já tinha algum conhecido lá talvez, e a partir daí ele foi conhecendo e ele nos trouxe em 69. Antes disso, ele tinha vindo aqui já, não sei o tempo, né? Não sei o tempo que ele ficou quanto tempo ele ficou aqui antes de nos trazer. Uhum. E aí a minha história no Rio de Janeiro começa a partir de 69, com essa migração. Então, teu pai já tinha casa na Rocinha, já tinha tudo, né? Sim, aí comprou um barraco, né? Um barraco de madeira, já lembro do barraco, era feito de madeira. Ah, é? 30, coisa assim, assoalho com aquela madeira de qualidade, né? Madeira dura, né? Que deve ser o quê? Uma saranduba, uma coisa assim, que o cupim não come, aquela madeira. Ah, tá. E as paredes eram feitas com pernas de 3, todas elas montadas assim, e tábuas de 30, e telhado, né? Normal. Mas era toda de madeira, porque eu conheci barracos que é feito o seguinte: você fazia você fazia aquele suporte, né? Uhum. De madeira e fazia o enchimento com barro. Não, isso eu conheço, esse é o Casa de Taipa, como chama, o pau a pique. Isso a gente tinha na Paraíba. A casa era mista, tinha uma parte que era alvenaria normal e um puxadinho que era feito com taipa, telhado, e eventualmente também um telhado com palha de cana, ou palha de coco. Então, as técnicas de construção elas vão se misturando, vão configurando uma realidade, né? Uma realidade geográfica, né? Quando eu morei no Morro de São Carlos, né? A minha casa era assim, desse jeito que eu estou te falando. Uhum. Tá? E ela tinha 2 andares. Era uma casa interessante, tinha 2 andares. É bastante interessante. Né? A casa era bastante interessante. E eu não sei porquê, quando a gente se muda para o Morro do Borel, uhum. a gente vai se mudar para uma casa bem menor. Para você ter ideia, essa casa que eu mudei não tinha banheiro interno. Uhum. Depois que foi feito, né? Aí mas era embaixo, no morro. Depois que a gente subiu e arrumamos uma casa um pouco melhor. Mas a casa tinha um problema, rapaz. Sabe aquele telhado que você conserta e a goteira só muda de lugar? Imagino. É o mesmo problema, né? Só que ele vai mudando, ele vai andando. A gente só mudava a goteira de lugar. Né? Ninguém conseguia. A gente achava que um dos motivos pelos quais a telha ficava sempre com problema eram os gatos que ficavam andando em cima dos telhados. Né? Talvez, né? Mas tem que ser um gato grande para fazer a telha quebrar ou rachar. Agora, no Catumbi, tinha além dessa coisa do barraco, do Morro de São Carlos, eu também morei no Catumbi, mas eu não me lembro exatamente como era a construção da casa, não, mas eu tinha 2 andares também. E a nossa casa tinha telha, mas tinha vizinhos que tinham telhado de zinco. Caramba, telhado de zinco. Quando chovia, fazia aquele barulho bonito. Deve ser bonito mesmo. Pode. Não, você imagina telhado de zinco. Quando o gato andava lá em cima, porque tinha muito gato no morro, né? Você sabe. Uhum. Né? Na Rocinha também. Senão, como é que você ia fazer tamborim, né?
Os gatos, os gatos pagam o pato. Muito gato, muito cachorro no morro, né? Mas cachorro não anda em telhado, quem mais gato anda. Cachorro só no chão mesmo. Bem, aí nessa situação, a gente foi ali na Rocinha, não sei se o nome permanece o mesmo, mas o nome era o Morro da Roupa Suja, era a parte do morro que tinha esse nome. Cara, imagina numa favela, um lugar que tinha nome de roupa suja. Em Madureira tem uma favela que se chama do Rato Molhado. Qual é o problema? Não deve ter gato muito. Não deve ter muito gato nesse morro do Rato Molhado, não. Provavelmente não, né? Morro da Roupa Suja é interessante. Quer dizer, isso pode lembrar muito lavadeiras, né? A maneira de lavar roupa, não sei, né? Suja de quê, né? Também. O barro, talvez fosse o barro. Aquela encosta cheia de saibro, né? Escorregadio. E as escadas. Então, as escadas, cara, é um negócio assim assustador. Degrau de 40 centímetros ou mais, feito com as pedras colocadas assim. Eu sei que a gente subia correndo e descia correndo. Eu era menino, né? Bom. Aí, quando o menino, você sobe e corre, desce e corre. Aquela coisa aí, sobe e corre, correndo. Mas hoje, se eu for subir aquela ladeira, já deve ter mudado. Eu acho que vou ter que levar uma muleta para me empurrar. Ou seja, você continua mesmo, mas a ladeira piorou muito. Né? Possivelmente. Agora, então, tua infância na Rocinha, você disse que sentiu muita diferença. Sim. Que diferença você sentiu de Guarabira para Rocinha? Olha, acho que o primeiro impacto é a proximidade das casas. A proximidade, o beco, né? Você não tem um espaço de rua, você não tem um espaço para correr plano, você tem os vizinhos colados em você e aqueles becos, assim, o ritmo, né, daquela vida diferente e o não conhecimento daquele ambiente também. Você fica inicialmente tolhido, né? Você está e começa a se relacionar com aquele ambiente. A minha mãe sempre teve uma política de nos prender, talvez nos proteger. Então, nós éramos pessoas da casa, né? Ficávamos dentro daquele nosso universo ali. É claro que a gente tinha que ir para a escola, que voltar, mas havia um regulamento do nosso tempo. Nós não tínhamos tempo livre para ficar brincando todo o tempo, não. Tínhamos que ter um rigor dentro de casa, né? Então, isso tudo foi marcando a vizinhança. A gente foi acolhido, acho que, de certa forma, fomos bem acolhidos pelos vizinhos. Mas tinha rigor em casa por quê? Não havia aquela liberdade? Não podia haver aquela liberdade para vocês? Não, nós temos liberdade. Agora tem... O que é a liberdade? Assim, liberdade de... Não, pois mas liberdade de andar, não tinha violência, essa violência que a gente conhece. Podemos andar em certos momentos, podemos sair. Inclusive, com o tempo, eu fui me tornando mais conhecedor da Rocinha depois, porque eu podia me deslocar, ir a lugares e encontrar colegas, e na época comecei a me interessar por leitura. Então, o que me levava a caminhar mais, a encontrar mais, era a leitura de gibis, de revistas em quadrinho, que me tornava um verdadeiro peregrino, né, dentro do morro, porque nós fazíamos o quê? Uma espécie de permuta de gibis, né? Todas as pessoas, os alunos, os garotos, como eu, que liam, trocavam os gibis, as séries, enfim. Então, havia então isso cria um conhecimento, né? É uma liberdade. E depois as brincadeiras dos garotos, né? Pique-esconde, polícia-ladrão, enfim. Aí a gente corria o morro para cima e para baixo. Enfim. Esse negócio de ler gibi, você começou a ler gibi já no Rio ou em Guarabira você já começou a despertar para tentar ler?
Não, Ou isso foi... para B eu fui alfabetizado, agora não tinha disponível leitura para mim. Ah, tá. Então não lia. Aqui no Rio que apareceu o gibi e a gente pôde, então, desenvolver essa curiosidade pela história. Aí você começou a se interessar por leitura. Sim, a leitura daquela fantasia do gibi, aquela coisa toda, me levou a buscar. E depois, enfim, foi evoluindo, né? Do gibi, eu fui lendo outras coisas. E como, enfim, aí a leitura apareceu e me tornei um leitor também de coisas fora do mundo, do universo do gibi. A escola, você achava que ela estimulava a leitura, a tua escola? A escola, É. em alguns aspectos, sim, porque eu era curioso, eu acho. E a curiosidade me fazia buscar a leitura, buscar as bibliotecas, buscar meios para expressar a minha curiosidade, Uhum. para satisfazer essa curiosidade. Aí comecei também a desenhar, né, que é um dom que já tinha desenvolvido na Paraíba, e isso me dava digamos assim, ser um desenhista, não sei hoje, mas naquele tempo, ser um desenhista, desenhar, ter essa habilidade era uma forma de me destacar, de eu ser reconhecido. E isso era muito agradável. Trabalhar na escola, às vezes as professoras pediam que eu fizesse algum trabalho, algum desenho, pintasse uma paisagem. Então, nesse sentido, me dava os materiais e tudo isso era muito, muito prazeroso para mim. E a minha vida foi caminhando também nesse sentido. Bom, aí você fez a escola primária na Rocinha mesmo. Exatamente. E aí, quando você passa... Eu acho que na tua época ainda era ginásio, né? Porque ninguém chamava de Fundamental 2. Hoje eu chamava de Fundamental Não sei 2. mais como chamava, na verdade. Eu sei que É, quando mas eu acho que era ginásio é mesmo. ginásio ainda, né? Quando Eu acho que sim. quando eu fiz a primeira fase da alfabetização até os 14 anos. Quando chegou 14 anos, por razões que eu desconheço, né, não sei, mas eu fui obrigado a sair da escola, ou me levaram a sair da escola, e eu fui fazer o supletivo. Então, eu fui estudar, fui completar o ensino fundamental, No supletivo. supletivo, e fiz isso. Mas você, vem cá, você teve que trabalhar? Você Não, deixou a escola para trabalhar? Não? não tinha que trabalhar. Ah, Eu é? poderia ter continuado, não tinha que trabalhar. Eu fui fazer o supletivo ficando o dia À todo toa. à toa. Lendo... É de uma burrice extraordinária, mas enfim, foi o que aconteceu. Bom, qual foi? Bom, na minha perspectiva foi burrice, mas paciência, né? Já passou, já passou. Mas não foi uma burrice programada por mim, né? Foi uma burrice que, de alguma Ah, forma, não. aconteceu. Não sei por que aconteceu, eu sei que aconteceu. Mas não foi programado por você. Não, a minha vontade era continuar, porque eu entendia, na época, que se eu permanecesse no dia, na escola, se fosse da quinta série, depois da sexta, sétima, oitava, no dia, para mim teria sido melhor, eu teria avançado mais em termos de Uhum. formação de conhecimento. Mas por que realmente aconteceu essa mudança, eu não sei. Sei que mudou aí. Sei que mudou e eu fui estudar na escola Professor Valdemar Falcão, que ficava ali na saída do Túnel dos Irmãos. Um pouco depois. Ali, não era longe da Era Rocinha, longe, né? não era pertinho, ia a pé e voltava a pé. Aham. E aí eu concluí o curso. Foi o Dois Irmãos, que hoje se chama Zuzu Ângel, né? Exatamente, exatamente. Mas o antigo nome é o que eu uso, porque a É, minha geografia vem daquela época. Dois Irmãos que são dois túneis, né? Exatamente, do Morro dos Irmãos. Isso. Aí, enfim, aí eu estudei lá, e aí depois eu fui. Quanto tempo você levou para fazer o supletivo? 1 ou 2 anos? Eu fiquei nessa escola 1 ano, eu acho. E depois O fui supletivo era estudar, rápido, né? depois fui estudar também de noite, no supletivo também. Aí já comecei a trabalhar logo em seguida, que era na escola Manuel Cícero, ali na Praça Santos Dumont. Tudo ali na Gávea, né? Uma Tudo Gávea, ali. de terra. E foi os contatos que eu fui tendo ali, comecei a estudar. Aí a possibilidade de fazer o segundo grau e fazer uma faculdade começou a aparecer no universo do Ali, universo. ali você começou já a pensar
em continuar a estudar, né? Exato. Comecei a trabalhar lá pelos 16 anos. O que você começou a fazer no seu Eu trabalho? comecei no escritório de advocacia, advogacia, não, de arquitetura. Comecei sendo garoto de limpar o escritório e mensageiro, né? Chamado de office boy. Office, o nome é bonito. É bonito, office boy, mensageiro. Levava assistência, trazia, levava. Tudo ali no entorno da Rocinha mesmo? Não, isso foi ali na rua Maria Angélica, já perto do Leblon ali. Botânico. Aí, Jardim Botânico, isso. Aí o mundo, para mim, se abriu, né, bastante. Por quê? Porque eu já, pela própria dinâmica do trabalho, eu tinha que conhecer o Rio de Janeiro. Eu tinha que andar de ônibus. E aí, os vários bairros, né? Olaria, Madureira, Centro da Cidade, longe, hein? Copacabana, tudo tinha que ir de ônibus. Aham. Até Petrópolis. Chega a vez eu fui a Petrópolis, fui a Teresópolis, porque o trabalho exigia que eu fosse. Eu saía por aí, louco, com aquele livrinho de endereços, catando onde começava a rua tal, onde terminava a rua tal, para me orientar nessa cidade. E conseguia ir e voltar. Na sua época existia um tal de Guia Rex. Existia. Lembra? Lembro dele. Lembra? Lembro. Eu acho que eu utilizei esse livro. Porque no livro de endereços, que a gente dizia o nome da rua tal, começa em tal rua. Era isso. Aí, para me orientar, eu tinha que saber o nome, as proximidades. Eu saía por aí procurando as ruas, nos bairros, e ia para o bairro tal. Quando chegava lá, eu perguntava, onde é que eu encontro tal lugar? Perguntava 1, 2, 3 vezes, saía perguntando e ia andando. E aí eu comecei a conhecer a geografia do Rio de Janeiro. E, enfim, aí já foi. Aí você trabalhou nesse escritório um bom tempo? Trabalhei mais ou menos 12 ou 13 anos. Aham. Aí depois mudei, fui trabalhar no outro escritório de arquitetura e construção. Construção. Também a minha função, depois no outro escritório pequeno de construção civil. E aí já estava com 18 para 19 anos. Não fiz serviço militar, escapei desse. Conseguiu? Fiquei com reservista de segunda classe. Eu acho segunda ou terceira classe. Mas isso não tem importância. O importante é... O importante é que você não serviu. Isso é que é importante. Aí, nesse processo todo, a gente estava já com 18 para 19 anos, e aí eu fui fazer o segundo grau, para poder fazer o vestibular. Sei. E aí esse segundo grau, o governo tinha permitido cursinhos, né, pré-vestibular, de se tornarem cursos, e de emitirem certificados. E eu fui dentro do Akigawa, Colégio Akigawa, ali no Catete. Em 2 anos eu fiz o ensino médio, segundo grau. Em 2 anos? Não fez uns 3? Então, era em 2 anos. Era em 2 anos, né? 2 anos. Cara, negócio mágico. Eu fui fazer, e aí, doido, estudando, que nem um doido mesmo, né? Porque aí, muita coisa... E você continuou morando na Rocinha? Ainda morava na Rocinha. Da tua família? Também morávamos lá. Ainda estávamos todos juntos ainda, ninguém tinha se casado, se separado ainda, estávamos todo mundo morando naquele mesmo... E cada um trabalhando numa coisa diferente, né? Já tínhamos mudado da Rocinha, tínhamos mudado da Roupa Suja para o outro lado do morro, que é perto da Estrada da Gávea. Aquele lugar que você conheceu. Acho que você foi lá, não foi? Fui um Natal, passei um Natal lá com vocês. Na casa do meu pai, ali, com meus irmãos. Era um casarão, bom. Exatamente. Aquela casa, ela foi transformada, né? Quando eu comecei a trabalhar. Eu chego lá depois. Aí, eu me tornei, eu fui estudar, completou o segundo grau, e aí, nesse interim, eu tinha deixado de ser office boy, trabalhar no escritório, e me tornei auxiliar de garçom do Hotel Nacional. Opa, rapaz, vem cá. Você sempre foi meio metido a besta, né? Não, rapaz. Eu não sei se eu tive sorte, eu tive azar, cara.
Eu tive sorte. Eu tive sorte de ser ajudado por muitas pessoas. Eu tenho esse sentimento de gratidão com todos eles. Aí você foi ser auxiliar de garçom no Hotel Nacional. Exatamente. É um Paraíba, um garoto, né, que estava trabalhando, entrou, né, nesse ramo. Mas aí encontrei gente boa pra caramba, trabalhei várias experiências de vida, né, naquele arte de servir, aqueles gringos, aqueles argentinos que vinham Uhum. do Rio de Janeiro muito. O Hotel Nacional teve seu tempo, né? Teve. Teve seu tempo. Então, aí eu, em 80, fiz o vestibular, já tinha concluído de 77, 78, 79 eu estudei o Akigawa, e concluí o ensino, o segundo grau, fiz o vestibular para geografia na UF. Você fez para geografia? Aí fiz um ano de geografia e depois passei para história. Mas conseguiu transferência ou teve Consegui que fazer transferência de curso, né? Aí fui fazer geografia. Eu acho que eu podia ter feito até as duas coisas, geografia e história. Mas porque naquela época o pessoal achava que era interligado mesmo, né? Havia acho que essa coisa. Eu comecei a geografia, mas por alguma razão minha cabeça decidiu que eu ia fazer história, eu fui fazer o curso de história. Uhum. E terminei esse curso em 1986. Aí, nesse inteirinho, é que entra aquele papo da casa, lá da Rocinha. Então, trabalhando nesse Hotel Nacional, eu fiquei 2 anos, acho que de 79 até 82, 81, por aí. Aí você imagina, aí Maurício, eu fico pensando assim, imagina o que é a geografia, o que faz uma possibilidade geográfica, né? Eu não poderia ter feito isso se eu morasse num lugar mais distante, talvez na Baixada, talvez... Uhum. Porque o tempo de trabalho, o tempo de deslocamento não me permitiria, exato, não haveria físico para isso. Exatamente. Então, eu podia sair, eu acordava 6 horas da manhã, 6 horas da manhã estava no hotel, 4 horas da tarde eu saía do trabalho, pegava o ônibus, ia para a Praça 15, pegava a barca e ia para Niterói. Assistia às aulas, voltava para casa, à meia-noite estava chegando em casa. Nossa, era meio cansativo, hein? Cansativíssimo, mas só um garoto pode fazer um negócio desse, né? E era interessante porque essa geografia, esse deslocamento era possível naquele tempo. Hoje eu não sei, cara. Está difícil de entender. Hoje eu não sei. Essa é um contraste, né, do Rio de Janeiro. E quando você mora em favela, o pessoal não entende, por exemplo, que uma das vantagens é a proximidade. Então, por exemplo, quando o Lacerda, por exemplo, vai empreender a remoção de favela, o pessoal não entende, porque eles dizem assim, o pessoal vai morar melhor, segundo eles, né? Vai morar melhor, em uma casa bem mais arrumadinha, não sei o quê, mas e a distância? Né? O pessoal era colocado, por exemplo, vamos supor assim, se você morasse na Rocinha e te mandasse para a Cidade de Deus, nem tão ruim, mas e se te mandasse lá para Antares, em Santa Cruz? Não é? Foram os lugares onde o Lacerda começou a despejar o pessoal, entendeu? Da chamada remoção de favela. Quer dizer, eles não conseguiam entender por que os favelados não gostavam da remoção. Preferiam ficar... Perdia qualidade, né? Perdia-se tempo, né? Tempo. Quer dizer, não é só você dizer assim, olha, bom, primeiro você tem que atentar para a cultura do pessoal, né? Me contaram histórias assim de pessoas que usavam vaso sanitário para botar planta. Você soube dessa? Cara, a primeira vez que eu vi um vaso sanitário, eu ia fazer cocô dentro de um bidê. Lembra do... eu lembro. Eu já fiz. Me colocaram no banheiro, tinha 2 coisas lá. Tinha um vaso sanitário e tinha um bidê. Eu juro que eu ia fazer cocô dentro do bidê, que eu não sabia para que servia nenhum em outro. Aí alguém me falou, não, tem que ser naquele não, cocô não fiz, mas xixi eu fiz.
Para tu ver, agora bidê não existe mais, né? Esse troço chamado bidê. Mas existia. Olha, rapaz, não existe, eu não sei, não. Eu já fui. Não sei. Não tenho visto por aí, não. Não tenho visto, não. Você sabe, eu vi bidê. Vou falar uma coisa, você vai tomar um susto. Eu vi na Europa. A Europa tem umas coisas interessantes. Ela é muito avançada em umas coisas, mas em outras, meu amigo. É o Toma passado, cuidado. né? É o passado, né? Peso. É. Então é isso. Posso continuar a narrativa assim, lembrando desses. Não, bora. Você quer fazer mais alguma pergunta para a gente? Não se preocupe, porque eu estou fazendo as perguntas. Tranquilo. Isso aqui é papo, então, não tem nada a ver. Então, retomando. Então, quando eu comecei a fazer esse curso, aí eu fui demitido do Hotel Nacional por alguma razão. Sei até sei que o chefe lá, um dos chefes lá não gostava de mim. A razão que você não quer confessar, não precisa confessar. Não vou confessar nada. O que acontece? Sim, isso mesmo. A gente vai fazendo as leituras depois, que passa, né? Vai terminando certas coisas e tira conclusões. E aí eu entendi que havia dentro do hotel um esquema de horas extras. Os garçons trabalhavam no dia, trabalhavam à noite, faziam hora extra. E eu não podia fazer hora extra, porque eu estudava, né, cara? Então, nesse sentido, um dos chefes achava que era um vagabundo preguiçoso. Chegou a dizer para mim assim uma frase interessante, que papagaio velho, papagaio velho não aprende a falar. Aí eu falei, mas eu não sou um papagaio. Eu pensei comigo assim, chefe, mas eu não sou um papagaio. Então, mas fiquei quieto, né? Fiquei quieto porque era meu chefe. E aí acabei que eu fui demitido. Era um dos meus chefes. O meu chefe que eu tinha um relacionamento direto com ele era uma pessoa muito, muito boa, muito me ajudou. Era uma pessoa excepcional. O Xavier, até vou nomear ele. O seu Xavier, o maître dos andares. Então, se alguém aí que trabalhou comigo naquela época assistir esse vídeo, vai lembrar de Adriano e vai reconhecer que Adriano agradece ao Xavier pelo que ele foi como chefe, como pessoa. Então, fui demitido, continuei a estudar. Naquele tempo tinha uma inflação desgraçada. Eu tinha algum dinheiro na poupança e decidi que eu ia só estudar. Aí fiquei um tempão até sem trabalhar, só estudando. Me formei nessa situação. Você estava na UF, né? Nessa época você já estava. Poderia ter me formado. Meus pais me davam apoio, porque eu tinha a casa e a comida. E o apoio para fazer isso, né? Para ser estudante. E aí me formei, e aí fazer o quê, Adriano? Aí voltei para o ramo da garçonaria. Fui trabalhar porque, vamos ser sinceros, o que você podia fazer com a formação em história? Sim, professor, tem outra coisa? Não tem outra coisa. Não, na época tinha pouquíssima coisa que você pudesse fazer com a formação em história. Exato. Então, fui trabalhar de garçom de novo, fiquei mais 2 anos. Onde você trabalhou? Eu trabalhei no hotel, depois de ficar um tempo parado, né? Fui trabalhar num hotel chamado Barra Beach, na Barra da Tijuca. Trabalhei lá há algum tempo, 1 ano e pouco. Depois aí apareceu o concurso da prefeitura. Aí eu fiz o concurso. 88. Aí passou. Aí foi aprovado. 80, 87, 87 para 88. Sei. Aí eu fui chamado em 88 e fui aprovado. Aí você foi trabalhar numa escola municipal. Aí foi escola municipal. Onde? Essa escola é lá em Santa Cruz. Isso, eles faziam isso, né, rapaz? Cara, fui lá para Santa Cruz. Eles jogavam você para qualquer lugar. Aí, cara, é que eu fui começar a ver o que era a escola, né? Porque, como eu já escrevi em outro lugar, a gente pode estar no mesmo lugar e ter visões diferentes, né? Eu conheci a escola como aluno, né? Aquela escola como aluno. E voltei para a escola como professor, né? Mudei de posição. E aquela escola era uma maluquice, cara.
E, enfim, por que maluquice? Por causa da violência, do jeito, da própria dinâmica da escola, das aulas, né? Ah, tinha muita violência onde você foi É, estudar hoje. acho que continua o mesmo clima, o mesmo ambiente, assim, né? O mesmo dia, eu diria assim, quase que um não reconhecimento daquela escola, daquele espaço, e do espaço daquela escola. Você dava aula de manhã, de Estava lá tarde? de manhã e de tarde. Ah, E aí a gente começa a ter essa experiência, e por incrível que pareça, a gente tem, quando é aluno, e quando se torna professor assim, a gente tem uma visão assim, tanto quanto romantizada da escola, né? E a realidade é aquilo ali, aquela escola quebrada, barulhenta, alunos revoltados com a escola, com o ambiente, enfim, todo um quadro que permanece, de certa forma. A gente, acho que pela experiência com os colegas, esse mal-estar entre professor e aluno na escola pública permanece, em muitos aspectos. Eu saí dessa área já daí, de lidar diretamente com esse ensino fundamental, mas a experiência dos relatos é bastante semelhante daquela minha experiência, né? Daquela não é uma agressividade física, é um parece que não reconheceu, quer dizer, não você aceitou. já pega numa época que o professor começa a perder aquela aura, né, que tinha, né, aquele respeito, aquela coisa, né? Que, Exatamente. Alguns professores mais antigos, né? Outros mais novos, falando com saudosismo assim, da época que achava que a escola. Porque havia o seguinte: houve a reforma de ensino, 72, 73, e não sei como era antes, porque eu não conhecia a anterior, na verdade. Pela minha uhum, experiência como aluno, eu conheci basicamente a escola após a reforma do ensino. Não sei como era antes, mas essa reforma ampliou o número de alunos, né? Trouxe muita gente para dentro de uma escola que tinha um ritmo, uma tradição, que foi obrigada a se adaptar e a ceder esse universo popular. E aí, foi isso que aconteceu. Deveria ter mais estudos sobre isso, conhecimento mais aprofundado, mas eu não tenho esse conhecimento. Tenho apenas a minha experiência como aluno e depois como professor nesse universo. uhum. Quer dizer, você diria que houve uma ampliação da escola, né? Mas vamos tentar colocar mais ou menos. Você acha que foi uma ampliação muito mais quantitativa do que qualitativa? Ou... Aí, porque a qualidade, no caso, uma relação, uma relação difícil de medir, porque havia uma qualidade anterior voltada para uma realidade, né? Para uma realidade social. Uhum. Quando você amplia, que traz a outra realidade que estava externa a essa qualidade, ela não responde, não consegue haver uma troca adequada. Talvez tenha sido isso um dos problemas. Gente diferente, cujos códigos e modos e necessidades não se adequavam àquele método, aquele procedimento, e aí a coisa meio que degringolou, né? E, por outro lado, também aí aquela antiga qualidade de formação que era obtida na outra você não vai conseguir. Aí ficou o professor assim: o meu tempo de aluno era assim, era assado. Meu tempo de professor era assim, era assado. Aliás, sei. Falando com aquela saudade, mas não conseguindo avançar para resolver o problema que estava concreto ali Uhum. na sua realidade nova. E você, como professor, acha que daquele período que você entrou para hoje, você acha que piorou, melhorou, ficou na mesma? Olha, eu estou trabalhando atualmente com escola de jovem e adulto, trabalho à noite. No EJA? No EJA, no PEJA, né? Na prefeitura, no PEJA.
Chamam de PEJA, é? PEJA, na prefeitura tem um programa próprio, Programa de Jovens, de É? Educação de Jovens e Adultos, na escola, na prefeitura é PEJA, né? É? Não sabia, não. PEJA. É porque eu trabalhei em estágio na pedagogia, Uhum. e tinha estágio no programa chamado, que era o EJA. Eu nunca ouvi falar PEJA. Tá. Mas o EJA, acho que é nacional, né? Esse programa o EJA é nacional. Exatamente. O PEJA é dentro desse nacional, ele tem essa especificidade, esse nome próprio, no município do Rio de Janeiro, que é o Programa de Educação de Jovens do município do Rio de Janeiro. E aí, trabalhando no PEJA, eu saí daquele problema da relação com os jovens e fui trabalhar mais com adultos. Uhum. Aí, um pouco, a dinâmica das aulas mudou. Essa é uma questão, inclusive, que é uma questão do PEJA hoje, que é a juvenização cada vez mais desse PEJA, que a gente recebe alunos egressos da escola do ensino fundamental, alunos que, por alguma razão, não estão conseguindo concluir no tempo hábil a sua formação no ensino fundamental e vão para o PEJA, e vão para o EJA. Ou seja, é um meio que substituto do supletivo, você diria? Seria assim. Seria o supletivo como educação de jovens, né, de adultos, mas se bem que o PEJA não é um supletivo que não é para suprir, né? É uma modalidade de ensino próprio, né? O EJA é uma modalidade de ensino próprio, com suas dinâmicas, com suas regras, mas que só existe porque existe esse universo de pessoas que foram para a escola e que, por alguma razão, dentro da escola, não concluíram o seu ensino, o seu ensino. Não teve a formação completa. Porque eu tinha entendido que o EJA, e no caso o PEJA, era para reintroduzir pessoas que ficaram muito tempo sem estudar, adultos que tinham que trabalhar e tal. Você está dizendo que está havendo uma rejuvenização do PEJA, no teu caso. Né? Porque são alunos que, pelo ciclo normal, deveriam ter concluído o ensino fundamental e vão, na verdade, o ensino fundamental, já na faixa de 7, 6, até os 14, 15 anos. Uhum. Então, esses alunos chegam com 16 anos, não conseguem, para concluir o ensino fundamental. E por que eles não concluem o ensino fundamental? Você Trabalho, sabe? o repetente, né? o abandono. Então, existe esse universo todo. Então, eu tenho alunos que chegam com 40 anos, com 50, com 30 anos de idade, e alunos com 17 anos de idade, ou 16. Então, e vai tudo para a mesma classe, né? Para a mesma classe, para o mesmo grupo. Então, não tem faixa etária. Não é a faixa etária, é o que vai concluir o ensino fundamental. Uhum. E aí, o que acontece? Quando eu comecei isso há 20 anos atrás, veja, quase 20 anos, era um universo de adultos, de pessoas de 30, 40, 50 anos, era bem maior. A turma praticamente toda era assim, formada por adultos que trabalhavam com de casa, pais de família. E aí, com o tempo, foi começar a entrar os mais jovens. Então, hoje você tem meio a meio, 30%, 40% de velhos e adultos formados e jovens, pessoas com 16, 17 anos. Então, a relação entre eles, a relação conosco, ela não é igual no dia, porque você tem uma outra relação de maturidade, de abertura, de falar as coisas. Mas esse grupo mais jovem traz os hábitos do dia, traz, enfim, aquela energia, aquela certa irreverência, às vezes realmente um descaso, que se ele se habitua a não ter, não dá como eu diria. Geralmente, por que o pessoal resolve entrar no programa do PEJA? Os alunos? O que leva eles a entrar no programa? A necessidade do trabalho, de se
se qualificar para o trabalho de certa forma. Alguns para ter mais leitura, mais objetividade, mais capacidade de trabalho, na maioria dos casos. Quer dizer, o estudo fica vinculado ao trabalho sempre, O né? trabalho sempre. Alguns, em alguns casos, para ter leitura, né? Para ajudar o neto, para ler os textos da Bíblia, por exemplo, que não, é um prazo. Hoje está sendo cada vez mais importante você poder ler a Bíblia, né? Isso, também. Aliás, nesse ponto, as igrejas evangélicas têm dado uma contribuição bastante razoável, não tem? Sim, eu acho que ajuda, né? A leitura da Bíblia para levar a leitura de outros. Tá bom. E ampliar, né? Porque eu comecei com gibi, cara. Você já aliás, antes a Bíblia também fez parte da minha formação, porque a minha irmã lia para nós a Bíblia, minha irmã, a Neguinha. Me lembro dela. A Neguinha, durante um certo tempo, ela leu a Bíblia para nós, fazia a leitura. Então, outra coisa interessante que do nosso universo era a oralidade, né, cara? Vocês, na época, vocês eram católicos, né? Hein? Vocês eram católicos ou vocês eram evangélicos? A minha mãe era católica. Eu nunca me declarei nada. Nunca fui à igreja. Aliás, eu não, de certa forma, eu rompi, porque não sei por que cargas d'água, havia acho que a dinâmica da história é interessante, porque a igreja era culpada pelo fim do Renascimento, pelo fim do Iluminismo. Concílio de Trento, essa coisa toda. Isso acabou entrando na formação do historiador. Então, isso desde que eu era garoto, desde que eu era menino, lá com 10, 12 anos, essa formação já começa a circular. E eu não me interessei pela minha vocação religiosa, embora devia ter também, e não frequentei a igreja, não fui Tinha parte da sua família era evangélica? Não, nenhuma delas. Até agora, saiba não. Minha mãe era católica. Eu estou perguntando isso, mas isso aí você não vai me responder totalmente, deixa para responderem para mim, mas eu soube que a sua irmã trabalhou numa igreja presbiteriana. Eu não sei. A Neguinha? Não, a Jardilina. Jardilina? Sim. Acho que trabalhou sim. Ela trabalhou... Peraí, com quem que ela trabalhou? Ela trabalhou lá. Eu juro que ela trabalhou lá. Eu garanto isso para você. Se você não sabe, então eu estou te dizendo agora. Pronto. Não, eu não sei qual era a denominação. Eu sei que era de Copacabana, uma igreja de Copacabana. Tinha um pastor, Neemias, não? Eu acho que o Neemias estava lá. Acho que casou ela, não foi? Não. Eles fizeram um casamento meio extraoficial. Eu fui por acaso, tá? Eu nunca tive problema de não. Nunca tive problema. Eu assisti o casamento civil. Tá. E fui para a Rocinha comer uma feijoada, bicho, da melhor qualidade. Pois é, cara. Mas então, a sua escola, depois você fez o concurso para o Estado. Aí você foi ensinar o ensino médio, né? Fui para o ensino médio. Aí fui lá para a Escola Barão do Rio Branco, lá em Santa Cruz também. Porque eu já estava lá, aí comecei a gostar do ambiente, porque eu ia no contrafluxo, pegava o ônibus. É mesmo. Aí eu ia tranquilo. Ia de manhã e voltava de tarde. De noite. Pegava o trem? Você ia de trem? Eu ia de ônibus, eu pegava o 882, aqui na Luca, Aí me danava aqui pela Avenida das Américas aqui, depois tá, porque você ia lá em Pedra de Guaratiba. Era uma viagem. Isso, como você é da Rocinha, tá certo. É isso mesmo. Então eu ia por aí. Para eu ir de trem, ia ser uma encrenca danada, ia ser pior. Não, porque você ia ter que ir lá para a Central do Brasil. Exatamente. Né? Aí fui lá para o Barão do Rio Branco, em André Vidal. Aí, nesse inteirinho, comecei a fazer outras coisas. Aí teve fazendo hora extra, eu vim trabalhar aqui em Vargem Grande, na escola de Vargem Grande. E aqui na escola comunidade, eu acabei vindo para cá, para trabalhar aqui em Vargem Grande. Que não é perto de Santa Cruz, bem né? mais perto. Mas continuei
continuei no estado, lá em Santa Cruz. Então, eu tinha esses dois locais de... Essa Vargem Grande então não era escola pública, era outra coisa. É escola municipal também. Ah, era municipal. Continua a escola municipal, comunidade de Vargem Grande. Tá. Aí, do tempo do Saturnino Braga ainda, aquele prefeito Saturnino Braga. Sei, me lembro bem do Saturnino, nossa. Só me lembro bem dele. Triste memória. É mais ou menos. Eu até gostava do Saturnino. Mas teve muitas questões ali que estavam além do controle dele, né? Estava. Ele resolveu bater de frente com o PDT, aí o PDT bagunçou muito a vida dele. Eu estava lá na época, estava muito próximo da prefeitura nessa época. Entendeu? Muito próximo. Mas ele não foi um grande prefeito, não. A verdade tem que ser dita também. Ele não foi um grande prefeito, não. Enfim, aí eu acho que eu perdi um pouco onde eu estava mesmo. Estava falando da trajetória de início. Vargem Grande e Santa Cruz. E aí continuei nesse universo. Você, por exemplo, diferença que você sentiu de dar aula para a prefeitura e para o ensino médio? O que você achou? Quer dizer, quem está no ensino médio, porque de alguma maneira estava conseguindo continuar os estudos. Né? Exato. Quando eu comecei no ensino médio, tinha um concurso para entrar na escola Barão do Rio Branco. Havia um concurso, não era universal, não. Então, fazia uma prova e os melhores eram Ia para Barão do Rio Branco. No Barão do Rio Branco, era assim. Teve uns 3 ou 4 concursos ainda que eu ajudei a organizar, a aplicar a prova lá. E depois aí universalizou. Aí entrou todo mundo. Aí não tinha essa classificação. Não era bom no início, né? Já era difícil. E aí piorou, né? Enfim, a qualidade. Infelizmente, cara, eu tenho visto que a qualidade de formação dos alunos, né? Tem piorado, né? Os alunos saem do ensino fundamental com um nível de alfabetização precário e isso condiciona muita coisa, né? Isso você também colocaria um pouco de responsabilidade nos professores? Não sei se... Também, né? Também nos professores, mas não só neles, né? Uhum. Acho que num sistema que, de certa forma, obriga o professor a essa leniência, só pode usar esse nome assim, essa coisa, né? Que você chega com... Pensa bem, cara, é difícil de entender, de explicar. Ser um aluno que está no ensino fundamental, tudo bem, ele não sabe certas coisas. Mas quando ele vai para o ensino médio, ele tem que saber ler, né, cara? Bom, deveria. Operações de matemática, cara. Bom, quando eu fui para a universidade, eu encontrei alguns alunos que a minha pergunta básica foi: como é que esse pessoal entrou na universidade? Pois é. Te juro, eu garanto a você que eu fiz essa pergunta. Maurício. Como entraram aqui? Como chegaram aqui? Olha só, a minha trajetória. Eu fui fazer a UF de História. Eu vim do Aliás, você sabe que eu tenho mestrado e doutorado na UF, né? Não sabia, não. Não, então você ficou sabendo agora. Eu entrei para o mestrado em 94. Caramba. 94, eu completei em 86. Eu fiz um mestrado também na UF, fiz em Educação. Você completou o mestrado? Você fez? Fiz em Educação, fiz lá na Faculdade de Educação com o grupo do Cotidiano. Era lá no Gragoatá já? No Gragoatá, exatamente. Agora no Gragoatá. Uhum. Então, veja só, por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu entrei na escola, na faculdade, eu acho que a minha formação, em termos de acadêmica, é eclética e variada e tem muita coisa aconteceu. Mas eu sinto que eu tinha deficiência de leitura. Eu lia, mas eu não tinha proficiência. Quando você entrou na universidade? Na universidade. Eu entrei com uma nota boa, não entrei com nota ruim, não, cara. Entendi. Mas entendeu? Você sentiu que não tinha leitura suficiente. O nível era bem... precisava, eu me julgo assim, eu precisava ter mais... Estaria melhor se tivesse mais base, entendeu? Uhum. Então, a questão
do falta de base do aluno é essa. Ele, mesmo quando ele quer, ele não consegue, porque se lhe falta um suporte, como é que ele pode se levantar mais fácil? Uhum. Correto? Então, nesse sentido, é complicada essa questão, porque, às vezes, não é uma questão do aluno só, é um maldito sistema que funciona precariamente. E aí ele vai atrapalhando a pessoa que está nesse processo. Então, como eu estou dizendo, chega aluno que não sabe ler e escrever, que não entende uma frase, que se você ditar um texto, ele não consegue acompanhar o ditado, cuja letra é ilegível até para ele. Veja só quanto problema que nós temos no dia a dia, porque se uma pessoa escreve um texto e depois ele não consegue ler o texto que ele escreveu, para que serve esse texto? Quando a pessoa lê, vai ser... Se nem ele consegue entender. Entendeu? Para que serve esse esforço? E um esforço perdido, porque são anos de trabalho de professor dele, como aluno, de uma instituição, que está sendo jogado no ralo. Isso é um drama terrível. Eu acho que eu não tenho solução para isso. Mas eu vejo assim. Você sabe, eu dei aula para curso de filosofia, história da filosofia. Eu pertenci ao colegiado. E quando eu entrei, eu senti, veja bem, se para a história você sentiu que o seu nível de leitura estava baixo, imagine para a filosofia. Tá? Não, o que eu quero dizer é que são conhecimentos diferentes, tá? Não estou querendo valorizar, dizer que o de filosofia é mais ou menos. São coisas diferentes. E, por exemplo, você não é levado no seu ensino médio a ler filosofia, ou não, algo próximo. Não é? História, sim, história você... Mas filosofia é pouco, você não... Né? Uhum. Então, uma das coisas que eu disse é o seguinte, olha, eu acho que a gente devia criar uma disciplina aqui, logo no primeiro ano, para botar de compreensão de texto. Uhum. Você acredita que não aceitaram a minha proposta? Juro. Teve gente que achou até absurdo, olha. Não, acho que é fundamental. Mas não é? Não é verdade? Não é? Aí, o que é que nós fazemos? Quem é um professor de matemática, por exemplo, tem gente que diz que matemática tem que ser assim, tem que ser assado, mas eu sou de um tempo que eu valorizo a matemática como uma matéria formadora, assim, não sei, ajuda a compreender a lógica, assim como o português também ajuda a compreender lógica. Uhum. É isso que às vezes, os professores não entendem nenhum aluno. Então, quando eu comecei a compreender isto, a matemática e a lógica, né, que é a lógica e a matemática, embora eu nunca tenha feito filosofia, a coisa ficou mais fácil para mim. Então, a entender a disciplina português e matemática e lógica e o encadeamento de um pensamento ficou mais fácil. Então, acho que a filosofia, nesse sentido, deve ser aplicada, deve ser usada, os textos, né? Inclusive, tem um professor de filosofia lá na escola do trabalho atualmente que é um guerreiro nesse sentido, né? Da luta pela filosofia na escola. Até dentro dessa reforma que tirou da filosofia tempo de aula, né? Colocou agora um tempo só, ou 2, no primeiro ano, parece, do ensino fundamental. E acabou, né? Praticamente, né? O cara praticamente acabar com filosofia no ensino médio. Ou seja, né, você não tem tempo de explicar para o aluno nem o que é filosofia. Exatamente. Né? Que todo mundo fica pensando que filosofia é aquele pessoal que fica pensando lá em cima, quando a filosofia é do cotidiano, né? Exato. Não é? É um viver, né, de certa forma. Exatamente. É o nosso viver. Que é a filosofia. Então é isso, cara. Mas você vê cá, agora vamos ver aqui. Você estava dando aula e você resolveu fazer mestrado de educação. Quando é que foi isso que você fez o mestrado? Isso foi... quando eu comecei fazendo o PEJA, aí tem a história começa. Comecei a trabalhar no PEJA. Dentro do PEJA, teve um programa de especialização. Então, a Faculdade de Estácio de Sá
com convênio com a prefeitura, ofereceu Aham. um curso de formação de quê mesmo? É que não é o curso? Eu esqueci. Era um curso de especialização em educação de jovens e adultos. Ah, Então, nós fizemos oferecido aos sábados, o dia todo, e aí nós fizemos um concurso, e eu fui aprovado nesse concurso. Quer dizer, nos inscrevemos e tivemos que fazer um documento escrito. Mediante esse documento, a gente foi aprovado, foi selecionado, e eu fui fazer esse curso. Eram 2 turmas, né? Fui fazer esse curso lá na Estácio. Isso em 2008, hum, 2007, 2008. Já aham, estava trabalhando dentro do peixe. E aí comecei a estudar educação, e dentro desse curso, começou a ventilar a possibilidade de eu fazer um mestrado em educação. Aí realmente eu fiz esse mestrado. Fiz um então foi agora, em 2000 e pouco, que você 2008, fez. 2007, 2008. Aí Você fiz um fez o mestrado trabalho. de educação, Aí nesse curso tive que fazer uma monografia no final. claro. Eu fiz uma monografia sobre Paulo Freire, né, educação popular em Paulo Freire. Eu É sou, mesmo? eu sou um cara meio, como dizer assim, Me meio atrevido. descontente, né? Porque falar em educação popular, não, a Cultura popular. É, cultura popular em Paulo Freire. é. O tema realmente, para quem não conhece, é um tema complicado. Eu não conhecia e fui fazer isso. Então comecei a ler coisas para caramba de cultura, e, enfim, aí elaborei um texto e foi apresentado e foi aprovado. Tá legal. Aí a cultura e a educação começou a fazer parte na minha tecla aqui, né? Aí Porque eu tem fiz o a concurso, bibliografia de educação popular é bem grande. é enorme. Tem uma bibliografia bastante interessante. Exatamente. Já, dentro Né? do curso, eu já fui introduzido nessa área de vários autores. Uhum. E aí eu decidi fazer um trabalho sobre, pensei em estudar o que levava os alunos, que queriam os alunos, qual era a expectativa dos alunos com a escola. Porque eles vão à escola. Então, ninguém vai à escola simplesmente porque ela está lá. As pessoas vão à escola porque têm uma expectativa. Então, a minha preocupação era essa. Pelo menos eu achava que era essa, o objetivo, Uhum. assim, a ideia inicial. A partir daí, eu fiz um projeto e apresentei esse projeto lá na UF, né, no campo do cotidiano, porque eu também não conhecia, uma coisa completamente desconhecida para mim. E, surpreendentemente, eu fui escolhido, fui selecionado. Eu desejava, mas agora eu vejo que foi uma coisa assim que eu não. Fui surpreso. E aí eu fui fazer o mestrado em educação, tendo como meta expectativas dos alunos, né, com a escola. Né? A minha Uhum. ideia inicial era trabalhar com os alunos do ensino médio, fazer entrevistas, enfim. Depois, durante o próprio avançado do curso, eu trouxe para a escola, para o ensino, para o EJA. Aí eu comecei, qual foi o meu universo? Tentei criar um universo de pesquisa com os egressos do EJA, alunos que completaram, que eu tinha contato, aí comecei a fazer entrevistas com esses alunos. E a partir dessas entrevistas, e com o auxílio do grupo da, do mestrado dos professores e dos colegas, enfim, fazendo as aulas, como é que era? As aulas era na sexta-feira, lá enfim, várias pessoas se reuniram e nós fazíamos a discussão dos nossos textos. Com Uhum. esse auxílio, né, eu pude completar e fazer uma monografia e apresentar essa monografia. Aí fui aprovado. Aí concluí o bendito, o bendito mestrado, dentro do Ele, universo todo aí. Aí, esse mestrado tinha. Depois, só responde isso aqui para mim, sim, rapidinho. Ele ajudou você profissionalmente, quer dizer, em termos de promoção, alguma coisa? não, não, eu continuo Ah, professor, tem apenas um acréscimo de alguns centavos, de alguns, sei. de alguns dinheiro na minha formação, né, por conta da formação do mestrado, mas
Fora isso, não. Agora, como professor, eu acho que ajudou eu a compreender mais o meu trabalho e como ele pode ser feito. Ajuda sim. Tá. Como eu diria, a Regina dizia que eu me tornei um pesquisador da minha própria atividade, né? Ou seja, você fez uma autopesquisa. É uma autopesquisa, é um pesquisador da própria atividade. É. Que, na verdade, Muita gente fez isso. Olha, eu soube, é que eu não estou conseguindo me lembrar o nome da pessoa, fez um mestrado de educação que eu achei a proposta muito interessante. Sabe o que ela fez? Ela se inscreveu num curso, não me lembro se era fundamental, mas à noite. Uhum. Sabe, era fundamental, porque, sabe, esses cursos noturnos que vão as diaristas de casa de família, fingir que estão estudando, não sei mais o quê, ela se inscreveu num curso desse. E ela resolveu, é claro, ninguém podia saber, né, que ela estava lá nessa condição, claro, senão perdia, né? Uhum. E ela foi sentir o que era ser aluno de um curso desse, entendeu? Acho interessante a proposta. Né? Realmente uma perspectiva completamente diferente, né? Você vai trabalhar, né? Agora, tudo bem, aí você continuou como professor do mesmo jeito, e você pensa em avançar, em ir para o ensino universitário, ou você vai ficar aí mesmo? Cara, eu acho que, pelo tempo, a questão do tempo, agora eu começo a pesar contra, né? Porque eu sinto que se eu tivesse feito esse mestrado há mais tempo, eu teria mais tempo para dedicar a pesquisa e a estudar e a fazer um doutorado e, enfim, a buscar uma universidade, um ensino superior. Você não pensou em fazer mestrado de história, não? Quando você terminou? Não tentei fazer. Podia ter feito, não sei se mestrado, mas que era uma das possibilidades de ter feito também um mestrado em história. Porque em 86 já existia o mestrado de história lá na UFRGS. Já. Eu podia ter feito, mas eu acabei que eu não. Por essas razões, N razões, eu fui escolhendo essa trilha aí. Uhum. E agora eu quero fazer ainda, continuar estudando, talvez eu pense em fazer um mestrado aí em alguma área que eu vou, doutorado talvez. Eu vou pensar se vale a pena. Quando eu me aposentar, eu vou precisar fazer alguma coisa para ocupar o espaço. Ocupar o dia, né? Tem que fazer alguma coisa. Eu sou um vagabundo ativo. Se não fizer, não dá Mas tempo. sou vagabundo, eu sou dono do meu tempo. Pelo menos. Era isso que eu queria, ser dono do meu tempo. Isso é importante. Não é? Eu faço as coisas que eu quero fazer na hora que eu quero. O homem livre, né? Livre de acordo com as possibilidades de ser livre, né? Exato, né? Correto. Livre dentro do espaço que a concepção de liberdade permite a gente, né? Não, com certeza. Com certeza. Bom, você, quando começou a trabalhar, você saiu da Rocinha. Aí durante algum tempo permaneci na Rocinha, aí nesse inteirinho eu fui namorar, enfim, conheci minha esposa, namoramos, aí casei, aí comecei a ter minha filha mais velha, aí a Rocinha começou, nesse processo a Rocinha começou a mudar, desde os anos 80. Eu lembro que os anos 80 foi um marco. Eu disse que não ia fazer nenhuma pergunta íntima. A sua esposa é da Rocinha? É da Paraíba também. O quê? Só não é de Guarabira? É de Guarabira também. Também? Não, exatamente. aí já... Olha, você está se encaminhando para o incesto. Quase. Quase. Dentro de um certo limite, em algumas culturas é. Então ela era próxima da tua família lá? Ela é prima, na verdade. Minha prima como consanguínea, né, no caso. Sei. Aí o que acontece? Como eu estava dizendo, a Rocinha começou a mudar. Os anos 80, o ano 80 foi um marcador de águas. Por quê? Eu lembro assim, quando eu comecei a morar na Rocinha, ali onde você conheceu aquela casa, a gente brincava de futebol na rua, jogava bola. Quando vinha um carro, para! A gente parava a bola, o carro passava e voltava a jogar futebol. Isso, assim,
7 horas da noite, 8 horas da noite, estava jogando futebol na rua. A partir dos anos 80, isso se tornou impossível, porque o tráfico de trânsito, né, carro subindo e descendo, ônibus e motos, começou a atrapalhar o futebol na rua. Ah, tá. Aí, o que significa isto? Significa que a Rocinha estava crescendo desmesuradamente. Uhum. E que a dinâmica da sociedade, a dinâmica do movimento, a dinâmica da violência, do tráfico, isso mudou a Rocinha. O crescimento dela é exponencial, novos bairros começaram a surgir. Laboriou, enfim, Cachopa. Aí, a Rocinha se tornou um lugar que eu não reconhecia mais. Aí eu falei, não, nesse caso eu vou ter que sair. Aconteceu um fato interessante. Duas coisas aconteceram que me fizeram sair da Rocinha. Uma delas foi que eu fui ameaçado de morte. Eu tava dirigindo um Fusca, eu ia dirigir o Fusca, eu estava saindo da vaga e estava descendo um cara de moto. Sem querer, eu fechei o cara. Aí ele simplesmente falou assim, vou te matar, cara. Cara, você fica com o pé atrás, né? Claro, se o cara também vai me matar, ele tem... Sei lá quem é ele, né? Quem eu não conhecia. Isso foi embora e depois nunca mais ouvi, não sei quem era, não sei quem foi. Ah, bom, então... Passou, mas houve isso, houve esse fato, entendeu? Outro fato foi que alguém me chamou pediu para mim dinheiro emprestado para cometer um crime. Aí falou, você não é irmão de... pediu, você me ajuda porque eu preciso das armas, tal, você pode emprestar o dinheiro? Você não é irmão de fulano, ciclano, não mora ali, tem 3 famílias, tem filha, mulher e tal. Então o cara dá a minha ficha e aí ele faz isso. Naturalmente que eu não fiz isso, porque ele até me deu a chave para não fazer isso. Ele falou, você é evangélico, né? Aí eu fiquei quieto, não falei nada. Claro que... Mas fiquei... Então, veja, quando essas duas coisas aconteceram, eu falei, não, isso aqui não é mais o meu lugar. Eu não vou mais... Aí eu comecei a pensar em sair e acabei saindo da Rocinha. Naquele momento. Isso já depois, bem avançado dos anos 80, né? 80, 90. Quer dizer, você não sai da Rocinha, não é porque, digamos assim, não, eu vou deixar de ser favelado. Não. O motivo foi realmente que você sentiu que não dava mais para continuar. Aquele ambiente, né? O dia a dia, o barulho constante, né? É um barulho alto constante, é um movimento constante de pessoas. Então, é uma dinâmica que torna desgastante emocionalmente e fisicamente a vida ali. Você sabe, o que eu morei, tinha uma impossibilidade de passar carro. Jamais, não só carro, moto, não havia a menor chance de aquilo se transformar, sei lá, como era o caso da Rocinha, né? A Rocinha era passagem, inclusive. Passagem, a Estrada da Gávea corta ela de alta parte, né? Isso, exatamente. Quer dizer, uma... Igual hoje, o Jacarezinho, você também tem um tráfego, né? Você está falando de duas grandes favelas do Rio, né? Jacarezinho e a Rocinha, né? São bem diferentes do panorama que eu encontrei. Eu não havia a menor chance de ter isso que esse trafegou. Tráfego, Ninguém confundir com tráfego. A gente se confunde e pode falar a palavra errada. Exatamente. É muito interessante isso, né, quando os português, né? Na verdade, é só transporte de um lado para o outro, na verdade. Você sabe que no século XVIII, XIX, traficante era outra coisa, né? Se acusasse você de traficante, você estava legalizado, porque era traficante de escravo. Escravos, exatamente. Né? Ficou. Agora traficante é outra coisa, parece. Exato. Quando o traficante deveria ser, digamos assim,
Se você fosse um grande comerciante, atacadista, você é traficante. Mas o termo traficante colado com a questão da droga, né? Nesse nosso universo agora, né? Exatamente. Exatamente. Né? Teve senador da República que era do traficante de escravos, né? Teve gente que... Tá, muita gente. Lá no Império, isso era uma profissão não diria honrada, mas reconhecida. Exatamente. Foi se desonrando, né? À medida que a proposta abolicionista vai crescendo, né? A condição de traficante de escravo vai decaindo, né? Exatamente. Vai decaindo. Não, muita gente foi... Na biografia do Barão de Mauá, exato, ele passou para o Pereira, né? O Pereira, que era o traficante de escravos também, comprava escravos, vendia escravos. Isso. E, na verdade, o próprio Mauá, o tio do Mauá, que o trouxe para o Rio de Janeiro, era capitão de navio. Era. Entendeu? E fazia esse tráfico, né? Então havia toda a sociedade brasileira se organizava a partir daí, desse mundo aí. E o Mauá, ele vem para o comércio. Né? Ele se tornou... veio trabalhar com o Pereira, depois foi trabalhar com o Carruthers, se não estou enganado, que era um comerciante, acho que é testa de ferro dos banqueiros ingleses. Isso. E aí, a partir daí, ele se tornou dominou o comércio e se tornou um importante comerciante industrial do Brasil. E industrial também, de alguma maneira, testa de ferro do capital inglês. Exato, né? Exato. Não. É tranquilo, o negócio as coisas têm história, né? Tem continuidade, né? Bom, Adriano, vamos... Sim. Aí, como eu estava dizendo, eu fiz o mestrado, estava no mestrado, não é isso? Uhum. E aí, agora, né, nesse momento agora... Você, hoje em dia, você dá aula em que lugares do Rio? Eu estou agora trabalhando aqui em Vargem Grande ainda, à noite, no Peja. Você mora em Vargem Grande? Agora eu estou trabalhando, eu mudei. Nessa mudança, estava na mudança. Aí eu pedi para mudar. Dentro desse processo eu consegui uma carta de crédito com a prefeitura e aí comprei um apartamento financiado aqui num condomínio perto do Rio Centro. Onde eu estou agora, né? Nesse ambiente onde eu estou agora, perto do Rio Centro, no condomínio, e perto de Vargem Grande, portanto, bem mais perto. É perto. Mas agora estou ainda longe de Inhoaíba. Aí no estado, eu continuei lá no Barão do Rio Branco, lá em Santa Cruz. Depois, em função da greve que houve aí no tempo do Pezão, foi do Pezão? Foi. Tanto governador e tanta greve que ele fez, que eu até esqueço qual foi a greve. Governador corrupto que o Rio teve, graças a Deus. Merece a mesma chave, né? O que acontece? Houve um processo, nós fomos deslocados da nossa escola e eu acabei indo trabalhar em Inhoaíba, numa escola nova. Que é depois de Santa Cruz, né? Na linha de trem, três estações antes. É antes? Inhoaíba, depois tem Paciência, depois tem Canteiro Neves e Santa Cruz. Pouco, não, é quase final de linha. Aí eu estou lá em Inhoaíba, numa escola nova, bacana, gosto do pessoal lá. Mas o problema é o mesmo, né? Então, você não leva o problema novo nem velho. Onde você vai, você encontra a mesma realidade, as mesmas dificuldades, os mesmos sonhos de alunos e professores. Né? Então, essa a minha trajetória como professor e, de certa forma, como pessoa também, né? Porque eu fui aprendendo coisas, fui refazendo coisas, revendo coisas, avaliando. E seus filhos, questão de estudo, eles se interessaram? Sim, se interessaram. Acho que, de certa forma, eles foram facilitados, né? Alguns aspectos, né? Então, a menina, ela, não vou dizer que facilitou para ela, mas ela não... Ariadne, ela não, teve seus problemas. Ela tem fio, essas coisas, de indicar caminho, essas coisas, não?
A gente tenta, né? Eu acho que o nosso exemplo, de certa forma, é uma indicação de caminho. Então, tentou fazer a faculdade de Educação Física, não deu certo, não gostou, saiu, aí agora está tentando fazer outra na área de comunicação, aí, um curso à distância, meio internet, meio presencial, meio à distância, buscando o caminho dela. O Leão e o Vinícius foram fazer faculdades diferentes. O Vinícius fez biologia, se formou, está formado, está trabalhando agora, vai fazer o mestrado, acho que mestrado em biologia pelo INCA, né? Ele se interessou muito pela parte de celular, estudo da célula e do câncer, sim, né? Sim. Então ele vai fazer o mestrado. Vamos deixar bem claro, INCA é Instituto Nacional do Câncer, né? Exatamente. Então ele vai fazer o mestrado nessa instituição, seguramente a parte de célula, de biologia da célula, do câncer. E o Leon, ele fez o curso de serviço social. Aí passou agora fazendo a residência, e depois ele quer fazer também mestrado, e está querendo também fazer concurso para fazer o que ele pode fazer, que é ser assistente social. Você sabe que eu sempre tive bronca de assistente social. Não, sempre tive bronca, não. Desculpe, vou ser bastante honesto. Eu tinha muito mais do que bronca. Aí, mais recentemente, eu tomei um susto. Você sabe que o pessoal de assistência social derivou para um caminho que eu nunca, na minha vida, iria esperar que eles fossem. Eles hoje são marxistas. Pois é, isso aqui é... Fechados, não é? Meu filho tem essa tendência. Ele fez ali na Praia Vermelha, o curso ali da Praia Vermelha. Bom, então ele deve gostar muito do Zé Paulo Neto, que Exato, é um dos ícones dele, né? Não é? É um dos... Pô, o cara, o mais recente, ele escreveu até uma biografia de Marx. Então, é um dos ícones dele. É o Zé Paulo Neto. E Exato. Tem um pessoal de Brasília que criou uma revista chamada Ser Social. Eles são lucaxianos. Pois então. Eu digo, não, esse Brasil é muito estranho. Até assistente social vira marxista. Porque o assistente social ele tem uma longa história, né? Tem uma história que vem desde aquele chanceler alemão, Bismarck, vem desde a Alemanha imperial, criando programas sociais, enfim. Que eu pouco eu entendo desse troço, que eu consigo escutar com meu filho aqui. Tem uma história na ditadura, tem uma história que... Aí é interessante que a partir da ditadura começa a evoluir e se torna isso. Para mim foi uma surpresa também. Ele falou que... Não é? Eu confesso que quando eu descobri, eu levei tempo para descobrir isso, hein? Quando eu descobri, eu digo, não, que é isso? Não é bem isso que eu conheci. Pois é. As coisas mudam, né? Ele está fazendo isso, ele quer fazer também mestrado. Ele está gostando do que está fazendo. Está trabalhando ali em Bangu, num posto de saúde lá, uma coisa assim. Bom, eu já ia perguntar qual o número de Bangu que ele estava... Não é um, não. Não, vamos colocar, então, ele está em Augusto Vasconcelos, não está em Bangu, não. Tá. Vasconcelos. Eu ia perguntar o número, né? Porque a pessoa em Bangu pode trabalhar dos dois lados do muro, né? Como interno e como agente. Exatamente. Temos duas possibilidades. Dentro de Bangu, né? Naquela região aí, 1, 2, 3, enfim. Então é isso, cara. Legal isso. O mais novo aqui, eu não sei o que deu na cabeça dele, ou se não deu na cabeça dele, ele está fazendo curso de pintura no Fundão. Não sabia nem que tinha isso. Pintura. 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 Ele está pincéis, tinta, quadros, essas coisas todas. Tem toda uma formação acadêmica nesse troço. Ele está fazendo isso. Mas quando ele era criança, ele pintava o set? Nunca. Ele é muito tímido, não pintava o set.
Então, ele só pintou até o 6, né? É, faltando. Não, não chegou até o 7. Exato. Aí, então, porque você tem um filho artista. É, é um artista, estão se formando, essa é a nossa realidade. Então, a gente vai vendo Boa as coisas diversidade. acontecer. Eu gostei da diversidade. Bastante É, diversas. Estão, achei legal a diversidade. Achei muito bom. Legal. e todos eles têm o incentivo à leitura, acho que veio por mim, né? A casa aqui é cercada de livros, de papéis, é uma bagunça, porque, na verdade, eu sou desorganizado. A minha, Graças aos deuses, né? Porque a gente, quando é muito organizado, complica, né? as minhas coisas são colocadas assim, em estantes, tal, mas muito solto e eclético, né? Eu vou da leitura do Gramsci até o Stalin, se você vacilar, só para ficar dentro da esquerda. Eu, Sim. se aparecer o Stalin, eu vou ler. Se aparecer o Gramsci, eu vou ler. Não tem problema, não. Qual é o problema, né? Nada, né? Problema Ler não faz mal, né? não faz mal, não. Não, Constrói. Constrói, né? Eu também leio qualquer coisa. Eu não tenho. Eu tenho algumas coisas que eu não consigo ler, não, eu confesso. Por exemplo, livro de autoajuda eu não consigo ler de jeito nenhum. Eu nunca li nada disso, não. Tem não? esses livros de comerciais que aparecem aí, vou ler o nome aqui. Eu não vou nem citar nome. Vamos ler esses livros comerciais aqui para ler literatura instantânea. O cara é o best-seller. Então, é um best-seller, eu acho aquilo de imbecilidade total. Não leio. Se eu começar a ler, eu engasgo e não passo. Eu também. Mas, enfim. Teve um autor que é um best-seller que eu confesso a você que eu li. Quando eu tentei ler a segunda página, o meu estômago deu uma revirada. Eu até tive vontade de continuar, mas eu não consegui. Foi o Paulo Coelho. Eu nunca li nada desse sujeito, não. Pois é. Aí, um dia eu li uma biografia, provavelmente encomendada, do Fernando Moraes, uma biografia do Paulo Coelho. Quase que ele me convenceu a ler o Paulo Coelho, cara. Te juro. Eu terminei a biografia e disse, não, eu acho que eu vou dar um crédito. Interessante. É. Eu não vou dar crédito, não, mesmo com a indicação. Eu não vou ler essa biografia também, não. Eu gosto de biografias. Eu também gosto de biografia. Eu li a primeira parte da biografia do Churchill, li Stalin, li o Getúlio. Aquela do Churchill, aquela em 2 volumes? 2 volumes, eu comprei o primeiro volume. Aquela imensa, é boa pra caramba. Eu comprei o primeiro volume. Se eu tinha aqui, eu vou só pegar ele aqui para ver qual é o autor dele. Eu esqueci o nome do autor. Eu estou com problema. Eu não sei se é esse aqui. Deixa eu ver aqui. Deve ser. Martin Gilbert, é isso? É esse o autor? Então, que é um especialista em Segunda Guerra, né? Ele é um especialista. Martin Gilbert. O Getúlio, você leu Lira Neto, os 3 volumes? Lira Neto, falta só ler o 3º volume. Eu só li os 2 primeiros volumes. Eu ainda não peguei para ler. Ainda não peguei. Tem tanta coisa na minha vida que... É verdade. Eu costumo dizer que há livros que todo mundo leu e eu não, rapaz. É impressionante. Tem coisas que a gente não consegue ler por falta de tempo. Porque uma vez alguém me falou uma coisa interessante. É tanto livro bom que você... Vai ver quando ele lê uma porcaria, perde o tempo de ter lido um livro bom. Mas, enfim, a gente não pode escolher, né? Às vezes a gente pega uma porcaria e vai até o final. Você sabe de gozação, você disse que a sua mulher gosta do Vinícius de Moraes. Né? Então, o Vinícius se juntou com aquela turma toda que gostava de Tom Jobim, que gostavam mesmo de um álcool esperto. Eles criaram uma organização muito interessante, a Organização contra o Álcool. E qual era a proposta deles? A proposta deles era beber todo o álcool do mundo para impedir que os outros bebessem. Só que eles não tinham culpa se o pessoal continuasse fabricando, entendeu? Pois então, Aí, eu estou falando isso porque eu também gostaria de ler muito, mas o pessoal continua editando, publicando, o que eu posso fazer? Eu não tenho. Aí fica nesse universo aí, a gente fica... Aí
Então, a partir daí, dessa possibilidade, eles foram escolhendo os livros deles, né? Na fase da infância, quando pedia na juventude e adolescência, quando pedia um livro, você podia, eu comprava a coleção de livro tal, tal. E aí eles formaram sua variedade e se tornaram leitores também, leitores Que interessantes. maravilha. O Ulisses é o que lê menos. O Ulisses gosta muito de animado, gosta de desenhar, né? Animação. Queria fazer nessa área de computação, né? De desenho gráfico, desenhos. Pelo menos você devia obrigá-lo a ler a Guerra do Peloponeso, né? Pelo menos. Não sei, cara. Aí, eu não sei se a Guerra do Peloponeso é interessante, mas para nós aqui, Os Sertões seria muito interessante. Aquela geografia toda, aquele universo todo, e aqueles sertanejos, dali seria nosso Peloponeso, talvez. Eu não acho... Bom, o pessoal já acha, claro, a linguagem do Euclides da Cunha pode ser um pouco não muito adequada para os nossos tempos, mas eu nunca achei uma leitura difícil. Né? Nunca achei. Né? Mas, talvez a linguagem, não sei, cara, porque, veja só, se a gente começar a botar isso como o primeiro critério para a indicação de um livro, cara, aí ninguém vai ler mais nada. Verdade. Vamos ler o folhetinho que foi publicado na linguagem do Então vai ser complicado. Tem que expor, tem que pelo menos dar a possibilidade de deixar ali aquela coisa como aqui tem alguma coisa, você tá contigo também a bola, você pode descobrir, explorar esse mundo aqui. Acho que é por aí. Então tem uma pilha de coisas aqui, alguns desses livros aqui, quando eu morrer, vai virar uma pilha de papel velho. Mas outras eu acho que eles vão usar. Vamos passar adiante. Vamos criar a Fundação Adriano Gama de Oliveira, rapaz. Mas falta grana. Isso aí tem que ter grana. Para duas coisas, né? Uma para criar a fundação, outra para não descontar no imposto de renda. As duas coisas não tem. Bom, Adriano, vamos fazer aquela... eu fui falar que eu ia marchar para o Andy, aí um dos caras com quem eu bati papo disse, não, eu sou do fim mesmo. É do fim? Ele disse que não gosta de Andy, não, ele gosta de fim mesmo. Tá certo. Aí é o seguinte, o que você gostaria de dizer que eu não deixei você dizer? Cara, você não me censurou em nada. Então, não? Não. Então, se você não me censurou, não tem o que eu dizer que você não deixou... Eu não disse aquilo que não veio à minha memória, aquilo que eu censurei. Eu não disse aquilo que eu censurei. Mas você tem alguma coisa que você gostaria de dizer? Deixa eu lembrar aqui. Vamos lá, tem tempo. Tem bastante tempo. Bastante tempo? Quanto tempo? 2 minutos? 1 minuto? Não sei. Não sei. Olha, é difícil... O que é que eu gostaria de dizer? Olha, eu não quero nem ser otimista nem pessimista, porque otimismo também é uma espécie de autoajuda, né? Não, talvez. Né? Talvez. Eu penso que a gente deve acreditar na gente, as pessoas devem acreditar em si, e também nos outros, né? Nessa relação com as outras pessoas. Não necessariamente, não candidamente, não, mas dentro de uma prática da sociedade, né? Conjunto da sociedade. Deve ser. Não precisa ser igual o Cândido de Voltaire, né? Eu nunca li esse autor ainda, Voltaire, nunca li Voltaire exatamente, né? Só vejo as pessoas falarem dele. Esse autor, esse livro, inclusive, eu não li ainda. Talvez eu tenha essa oportunidade. Tem. É isso? E aí eu penso assim, que a gente deve buscar sempre melhorar e melhorar os outros. E, pessoalmente, como eu diria assim, eu sou grato
a todos os que me ajudaram a estar aqui, a falar, a expressar, a compreender, né? De formas N variadas, né? É isso, cara. Tá Então, certo. a minha experiência de vida é essa, ela me levar a ter essa gratidão, a ter esperança, a continuar trabalhando, enfim, é Então, isso. só me resta pedir que você se despeça, né? Tá bom. Então, a todos que que verão ou que estão vendo esse programa, esse é o retirante que vos fala. Eu não sou da Serra da Costela, nem do interior da Paraíba, mas eu não sou um severino, mas sou essa pessoa que vossa presença se apresentou. Está aí mais uma vez, João Cabral, para nós. Perfeito. Ok? Muito obrigado, Tá, Maurício. tá bom. Ok? Ok. Bom, pessoas, então, obrigado por terem assistido o Adriano. Espero que todos gostemos, como eu gostei do papo, um papo ótimo para mim, né? E pedir que se inscrevam no canal, como sempre a gente pede, pode dar aquele likezinho, comentem e, de preferência, façam críticas. A crítica, para mim, é fundamental. Eu sempre digo, o elogio é muito bom, massageia o ego e tal, mas passa. A crítica não, ela é boa porque faz a gente refletir e mudar. Tá bom? Então, só me resta agradecer e, como eu sempre digo, em té. Tchau, pessoas. É isso.